Eu nunca vou esquecer do meu primeiro grande amor. Eu conheci a Fernanda quando eu tinha uns 15 anos, no ensino médio, e a gente se falava todos os dias, ouvia as mesmas músicas, tinha uma visão de mundo muito parecida. Acho que a gente ficou umas 2 vezes só, mas foi o suficiente para eu me apaixonar por ela. E ela, bom, a Fernanda começou a namorar um menino da sala do lado logo depois que a gente ficou. Eu segui o baile para superar essa garota. Uns anos depois, algumas histórias tinham acontecido, a gente tinha se encontrado de novo sem querer numa festa. A gente ficou mais uma vez e eu aproveitei aquele momento para poder dizer para ela tudo o que eu sentia na época, como é que foi acompanhar o namoro dela, como é que foi passar aqueles anos sem ela. Ela olhou nos meus olhos e disse: "É sério que significou tudo isso para você?" Bom, por razões óbvias, a gente nunca mais teve nada. Uns anos depois, já estava adulto, já estava namorando um menino super legal, super gente boa, divertido, que me fazia super bem. Mas o amor tinha acabado para mim. Eu lembro que a gente foi jantar no meu restaurante preferido e a gente marcou de conversar logo depois. Chegando lá eu falei um monte, chorei um monte. Ele fez questão de me levar em casa depois do fim. Quando a gente chegou no portão de casa, ele parou o carro, tirou uma daquelas fotos de cabine fotográfica da mochila que a gente tinha tirado numa festa, cortou no meio, me deu e disse: "É para você não se esquecer de mim." Essas foram as primeiras vezes em que eu tomei um pé na bunda e eu tive que terminar com alguém. E mesmo com enredos diferentes, com pessoas diferentes, em épocas bem distintas da minha vida, não foi fácil, porque nenhum fim é fácil. A escritora Marta Medeiros compara o fim de um relacionamento a sobreviver a uma queda de avião. Por alguns segundos, ninguém fala, ninguém se move. Todos em choque. Não se sabe o que aconteceu, mas sabe-se que é grave. Alguma coisa que existia não existe mais. E é justamente esse o problema. Não é que acaba e pronto. Você não se despede, vai dormir e quando acorda, tudo que lembrava daquela pessoa não existe mais. Pelo contrário, geralmente a gente precisa começar a lidar com sentimentos desagradáveis que não existiam naquela relação até agora. E a gente precisa lidar com isso sozinho, porque a pessoa que corresponde à outra ponta desse amor não está mais ali. Esse momento de pós-morte do amor sempre me intrigou muito, porque nenhum fim era igual ao outro, nem os meus, nem dos meus amigos. Tanto é que eu escrevi um livro inteirinho sobre o período depois do fim. Entrevistei algumas pessoas, colhi algumas histórias, escrevi sobre o momento em que a gente termina um amor, até o momento que a gente se pergunta se realmente superou. O mais curioso é que quando as pessoas iam comprar o meu livro, todas elas falavam: "Tudo bem, eu entendo sobre o que ele fala, mas esse livro vai me fazer esquecer daquela pessoa." A gente lida com o fim de um relacionamento de maneira muito parecida com o que a gente lida com a morte. A psicologia diz que todo luto, inclusive o afetivo, passa por 5 estágios. São eles a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Algumas pessoas passam várias vezes por esses estágios, outras passam por 1 ou 2. Tem gente que passa várias e várias vezes por todos eles até finalmente superar um amor. A bióloga Ellen Fisher, que estuda os efeitos do amor no cérebro, associa estar num relacionamento a sensações prazerosas no corpo. Uma vez que a gente está num relacionamento feliz e apaixonado, o cérebro produz mais endorfinas, que faz com que a gente sinta coisas muito positivas. Quando existe uma ruptura disso e essa ligação acaba, a produção de endorfina cai, fazendo com que a gente se sinta mais infeliz e apático. Além disso, sentimentos como rejeição, angústia, dor também aparecem e fazem com que a gente tenha que lidar com o fim do amor de uma maneira muito peculiar. O ato de esquecer alguém, como as pessoas que compram o meu livro querem tanto, não é uma das fases definidas do luto, mas acaba se tornando uma grande necessidade. As pessoas desejam de todas as formas apagar o que elas sentem ou sentiram por alguém que não está mais ali. É quase como se elas quisessem participar do experimento do filme Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, em que um tratamento é inventado para apagar memórias seletivas de pessoas que querem esquecer as outras. E se a gente realmente pudesse fazer isso? E se a gente pudesse esquecer completamente de um amor que acabou? Assim como no filme, esquecer alguém traria grandes efeitos colaterais para quem escolhe fazer isso, porque não seria apenas apagar as lembranças da outra pessoa da nossa vida. Imagina não só se esquecer das datas de aniversário, dos telefones, mas também se esquecer de tudo que você viveu naquele período. Não se trata apenas de apagar algumas fotos das redes sociais, seria o mesmo que apagar alguns meses ou anos da nossa existência. Seria o mesmo que apagar a gente. Mesmo assim, existe uma pressão enorme de tirar aquela pessoa desse lugar que ela ocupou. Uma pressão que vem de dentro e que ignora que essas vivências são necessárias para construir a nossa memória afetiva.
A memória afetiva é responsável por associar objetos e sensações a lembranças. Um perfume se torna muito mais do que só um cheiro, vai sempre lembrar uma pessoa. O prato do seu restaurante preferido vai lembrar daquele dia que você saiu correndo para o hospital porque você teve uma intoxicação alimentar. Uma música tocada de surpresa numa festa vai te fazer correr para casa e chorar porque te lembra alguém. E todas essas memórias são importantes para criar as referências que a gente leva para os próximos relacionamentos. Para além do sentimento de perda, o luto afetivo é um processo doloroso. Não só porque a gente tem que passar por ele várias vezes na vida, mas porque ele acontece de maneiras diferentes, com amores diferentes. E o que sempre vai sobrar de cada um desses processos é a gente. Ficamos nós e tudo que a gente aprende a amar e odiar nas pessoas. Ficam os traumas que a gente precisa aprender a enfrentar para ajudar o coração partido a se reerguer. Fica a necessidade do tempo e do autocuidado, para entender quem nós somos e quem nós vamos ser depois que essa pessoa sai da nossa vida. Mas acima de tudo, fica uma pessoa que já passou por outros fins de mundo e sobreviveu. Alguém que acordou no dia seguinte e mesmo com toda a dor, percebeu que a vida continua. Depois do fim, fica um espaço enorme em branco esperando para ser preenchido. Isso só é possível quando a gente não nega tudo o que aconteceu. Aconteceu sim, mas acabou. Teve amor ali, mas esse amor se transformou em alguma outra coisa. Alguma outra coisa que vai ficar adormecida até a chegada de um novo amor ou de uma segunda chance. Um sentimento que precisa ser internalizado para a gente entender que a vida não precisa ser vivida a dois, mas pode se a gente quiser, mesmo com medo, mesmo sabendo que tudo pode ter um fim. Depois do fim, fica um processo inteiro que cada um de nós precisa lidar de maneira diferente. E resta esperar que esse processo evolua, para que a gente não precise mais pensar no que fica depois do fim, mas sim no universo de possibilidades que existem num novo começo.